Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu sempre soube que a solidão tem cheiro. Cheira a terra seca, a couro velho, a café requentado 3 vezes na mesma caneca de alumínio. Cheira ao silêncio que gruda na pele quando você passa dias sem ouvir outra voz que não seja a sua própria, resmungando ordens para o gado ou xingando um arame farpado que teima em rasgar a cerca. Meu nome não importa muito. Nessas bandas do interior de Goiás, entre o cerrado queimado e o céu que pesa feito pedra, os homens são conhecidos pelo que fazem, não pelo que se chamam. Eu sou o homem do cavalo branco, aquele que mora sozinho na fazenda do fim da estrada. Aquele que perdeu a mulher há 7 anos e nunca mais quis companhia. O sol do meio-dia queimava o couro do chapéu e a alma cansada. Eu voltava da lida com o gado, o corpo pesado de cansaço e o coração acostumado ao silêncio. O fantasma, assim chamava meu cavalo, branco como leite derramado na terra vermelha, pisava firme na estrada de terra batida. Suas patas levantavam nuvens de poeira que ficavam suspensas no ar parado, sem vento para levá-las embora. O campo estava parado, parado demais. Até as cigarras haviam calado, e isso nunca era bom sinal. O ar cheirava a poeira quente, misturada com algo que eu não conseguia identificar. Algo errado, algo fora do lugar. O suor escorria pelas costas, grudando a camisa na pele queimada de sol. Eu conhecia cada palmo daquela terra, conhecia o som de cada árvore quando o vento batia, conhecia o canto de cada pássaro, e naquele momento tudo estava silencioso demais. O fantasma sentiu também. Suas orelhas se mexeram, atentas. Ele diminuiu o passo sem que eu puxasse as rédeas. Cavalo velho sabe quando algo não está certo. Eu apertei as coxas nos flancos dele e segui em frente. Os olhos varrem o horizonte, procurando o que não sabia. Foi então que vi, ou melhor, senti, uma perturbação no ar, um peso invisível que fazia o peito apertar. Olhei para os lados, para as cercas, para o capim seco que se estendia até onde a vista alcançava. Nada, mas o pressentimento não me largava. Era como se a terra estivesse me chamando, me puxando para algum lugar que eu não queria ir. Continuei cavalgando, mais devagar agora. O som dos insetos era o único barulho, um zumbido contínuo que enchia os ouvidos e fazia a cabeça latejar. O calor subia do chão em ondas invisíveis, distorcendo a paisagem à frente. No horizonte, o céu azul se fundia com a terra vermelha, criando uma linha borrada que parecia não ter fim. Pensei em Maria. Sempre pensava nela quando o silêncio apertava demais. Maria e seu jeito de rir baixinho enquanto preparava o café da manhã. Maria e suas mãos calejadas, mas suaves quando tocavam meu rosto. Maria e aquela doença maldita que a levou em 3 meses, deixando apenas o vazio e esta solidão que cheira a couro velho. Desde que ela se foi, a fazenda virou uma sombra. Eu virei uma sombra. Acordava, trabalhava, comia, dormia. E no dia seguinte tudo de novo. Sem propósito, sem razão. Apenas a rotina que me mantinha de pé, que me impedia de desabar completamente. O gado precisava de mim. A terra precisava de mim. Então eu seguia. Mas naquele dia era diferente. Já perto do brejo, aquela região baixa onde a água acumulava nas chuvas e criava um lodaçal traiçoeiro. Algo no chão me fez frear o cavalo. Um vulto escuro. Uma mancha que não deveria estar ali. O fantasma parou sozinho, relinchando baixo, nervoso. Ele não queria se aproximar. Desci da sela, as botas afundando na terra úmida. O cheiro mudou. Agora era de lama, de água parada, de algo orgânico apodrecendo sob o sol. Dei alguns passos, o coração acelerando sem que eu soubesse por quê. O vulto se mexia, de leve, quase imperceptível, como um peixe agonizante fora d'água. Aproximei-me mais, a respiração presa na garganta, e então vi um rosto humano,
coberto de lama, olhos arregalados. Uma boca tentando gritar, mas só emitindo um som fraco, sufocado, como quem já tinha gritado demais e não tinha mais voz. O sangue gelou nas veias. Era uma jovem, soterrada até o pescoço na areia movediça. Os pulsos amarrados por cordas grossas que sumiam na lama. Apenas a cabeça de fora, lutando para não afundar completamente. Os olhos me encontraram e neles vi um terror tão profundo que meu corpo inteiro tremeu. Por um segundo maldito e covarde, pensei em recuar, em montar no fantasma e ir embora, em fingir que não tinha visto nada, em deixar o destino seguir seu curso cruel, porque eu sabia, no fundo da alma, que aquilo ia mudar tudo, que eu ia ter que escolher entre continuar sendo um morto-vivo naquela fazenda ou voltar a sentir algo, qualquer coisa, mesmo que fosse medo. Mas os olhos dela me prenderam. E eu não pude ir embora. Corri até a cerca mais próxima, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Peguei uma corda pendurada num mourão e uma tábua velha jogada no chão. Voltei correndo, me arrastando pela lama quente que queimava as palmas das mãos. O chão cedia debaixo de mim, tentando me puxar junto. Ajoelhei ao lado dela, sentindo a areia movediça sugar meus joelhos, querendo me engolir também. Seus olhos não piscavam. Apenas me observavam com uma mistura de esperança e desespero que partia qualquer coisa dentro de mim. Aguenta, sussurrei, a voz rouca de quem não falava com ninguém há dias. Aguenta firme. Fiz um laço na corda, as mãos tremendo. Joguei por cima dela e ajustei ao redor do peito, tomando cuidado para não apertar demais. Deitei-me no barro, o calor insuportável queimando o peito através da camisa encharcada. Passei a corda por baixo dos braços dela e amarrei na tábua, criando uma alavanca improvisada. E comecei a puxar. A areia chiava. Um som sinistro, como se a terra estivesse com raiva de perder sua presa. Puxei com toda a força que tinha, os músculos gritando, o suor ardendo nos olhos. Ela subiu 1 centímetro, 2. A lama não queria soltar. Segurava com força, sugando para baixo, tentando arrastar de volta para o fundo. Vamos! Gritei, mais para mim do que para ela. Puxei de novo, e de novo, e de novo. Cada centímetro era uma vitória arrancada à força da morte. O corpo dela emergia devagar, coberto de lama escura que escorria como sangue, primeiro os ombros, depois o tronco. E quando o último puxão veio, ela saiu completamente, caindo sobre mim, leve demais, fria demais, tremendo da cabeça aos pés. Ficamos ali por um momento, deitados na lama, respirando pesado. Eu a segurei, sentindo o corpo dela tremer convulsivamente. Ela estava viva. Contra todas as probabilidades, estava viva. Peguei-a nos braços, ela não pesava quase nada, e caminhei até a sombra de um jatobá próximo. Deitei-a no chão com cuidado, tirei o cantil da cintura e molhei seu rosto com água. A lama escorreu, revelando uma pele jovem, marcada por horas de sofrimento. Foi então que vi a barriga coberta de lama, redonda, inconfundível. Ela estava grávida. O sol refletia sobre o corpo dela como se dissesse que, no meio de tanta morte, ainda existia vida. 2 vidas, pulsando ali, contra tudo. Contra o abandono, contra a crueldade, contra o fim. Fiquei ajoelhado ao lado dela, as mãos ainda tremendo, tentando entender quanto tempo ela havia ficado ali. Horas? Um dia inteiro? O suficiente para que a esperança se esvaísse gota a gota, como a vida que a areia movediça tentava sugar. Ela abriu os olhos, verdes, assustados, e começou a chorar. Entre soluços entrecortados, com a voz quebrada, ela contou. Contou que tinha sido deixada ali para morrer. Que o homem que dizia amá-la, o pai daquela criança, a havia amarrado e arrastado até o brejo. Que ele tinha dito, com frieza de quem mata um animal doente,
Que mulher que engravida sem permissão não merece viver. As palavras caíram sobre mim como pedras, cada uma mais pesada que a anterior. Não disse nada, não tinha palavras para aquilo. Apenas a peguei novamente nos braços, subi na cela do fantasma com ela à frente e cavalguei para casa. O sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho. As cigarras voltaram a cantar. E pela primeira vez em 7 anos, eu não estava mais sozinho. A casa estava do jeito que eu tinha deixado pela manhã. Silenciosa, empoeirada, com aquele cheiro de lugar que há muito tempo deixou de ser um lar para virar apenas um abrigo. A porta rangeu quando a empurrei com o ombro, segurando a moça nos braços. Ela tinha desmaiado no caminho, o corpo exausto demais para aguentar mais um segundo acordado. Levei-a até o quarto que antes era nosso, meu e de Maria. Depois que ela morreu, passei a dormir na rede da varanda, incapaz de suportar aquele espaço vazio onde antes havia calor e vida. A cama estava feita, coberta por um lençol branco que acumulava poeira. Deitei a moça ali com cuidado, como quem deposita algo sagrado, algo que pode quebrar ao menor descuido. Fui até o tanque nos fundos e enchi uma bacia com água. Peguei panos limpos do armário, sabão, uma toalha velha, mas macia. Voltei para o quarto e comecei a limpar a lama. Devagar, com respeito. Lavei o rosto dela primeiro, revelando traços delicados sob aquela crosta de barro seco. Ela era jovem, muito jovem, não devia ter mais que 20 anos. Lavei os braços, onde as cordas haviam deixado marcas roxas e vermelhas, feridas que arderiam por dias. Lavei as mãos pequenas, os dedos finos, as unhas quebradas de tanto arranhar a lama na tentativa desesperada de se libertar. Quando cheguei à barriga, parei. Ali estava uma vida, protegida por aquele ventre que, contra tudo, havia resistido. Limpei com ainda mais cuidado, o pano deslizando suavemente sobre a pele. Senti algo se mover, um tremor leve. Afastei a mão rapidamente, assustado. Mas era apenas a criança, viva, forte, lutando para nascer em um mundo que já a havia condenado antes mesmo de respirar pela primeira vez. Cobria com uma manta que Maria tinha bordado anos atrás, flores pequenas nas bordas, feitas com linha azul. Maria tinha mãos de fada para esse tipo de coisa. Tudo que ela tocava ficava mais bonito, mais humano. Fui para a cozinha. O fogão de lenha estava apagado desde a manhã. Coloquei gravetos, acendi o fogo, soprei até as chamas pegarem. A fumaça subiu pela chaminé, levando consigo o cheiro de cinza e madeira queimada. Peguei o que tinha: arroz, feijão, uma abóbora, ovos das galinhas. Comida simples, comida de gente que vive da terra. Cozinhei em silêncio, como sempre fazia. Mas dessa vez era diferente. Havia alguém na casa, alguém que precisava de mim. O som da colher batendo na panela, o chiar da gordura na frigideira, o borbulhar do feijão. Tudo isso tinha um significado novo. Não era mais apenas sobrevivência, era cuidado. Enquanto a comida cozinhava, fui até a varanda. O fantasma estava amarrado no curral, bebendo água do coxo. O sol já tinha descido completamente e a noite chegava rápida, como sempre chegava no cerrado. O céu estava limpo, repleto de estrelas que piscavam frias e distantes. A lua crescente iluminava fracamente o terreiro. Acendi um cigarro de palha, o primeiro do dia. A fumaça subiu devagar, se dissolvendo no ar da noite. Olhei para as estrelas e tentei entender o que tinha acontecido. Por que eu? Por que naquele dia, naquele momento exato, eu tinha passado por aquela estrada? 5 minutos mais tarde, e ela já teria afundado completamente. 5 minutos mais cedo, e talvez eu não a tivesse visto. Não sou o homem de religião. Maria era. Ela rezava todos os dias, acendia velas, conversava com Deus como quem conversa com um amigo. Eu apenas observava cético, achando que tudo aquilo não passava de consolo vazio para quem tinha medo da escuridão.
Mas quando ela morreu, quando vi aquele corpo definhando na cama, os olhos ainda brilhando de fé mesmo na dor, algo em mim começou a duvidar da minha própria descrença. E agora isso, uma vida colocada no meu caminho, uma escolha impossível de ignorar. Joguei o cigarro no chão e pisei em cima. Voltei para dentro. A comida estava pronta. Coloquei um prato, despejei arroz, feijão, ovos mexidos, um pedaço de abóbora cozida. Levei até o quarto. Ela estava acordada. Os olhos verdes me observavam com um misto de medo e gratidão. Sentei na cadeira ao lado da cama, estendendo o prato. Ela tentou se sentar, mas o corpo não obedecia. Tremia demais. Estava fraca demais. Deixa, disse, minha voz saindo mais áspera do que pretendia. Eu ajudo. Peguei a colher, carreguei um pouco de arroz e feijão, levei até a boca dela. Ela abriu devagar, mascou com dificuldade. Engoliu. Lágrimas escorreram pelo rosto. Não sei se era de dor, de alívio ou de humilhação por estar tão vulnerável. Talvez fosse tudo isso junto. Fui dando colheradas uma após a outra, em silêncio. Ela comeu pouco. Meia dúzia de garfadas antes de fechar os olhos e balançar a cabeça, sinalizando que não conseguia mais. Obrigada, sussurrou, a voz fraca como o vento na madrugada. Não precisa. Preciso sim, o senhor me salvou. Guardei o prato. Voltei com um copo de água. Ela bebeu devagar, pequenos goles, como se cada movimento fosse um esforço gigantesco. Como é seu nome? Perguntei, surpreendendo a mim mesmo. Fazia tempo que não me importava com o nome de ninguém. Ana, respondeu. Ana Lucia. Quantos meses? Ela olhou para a barriga, as mãos se movendo instintivamente para protegê-la. 7. 7 meses. 2 para nascer. 2 meses para decidir o que fazer. Para descobrir como trazer uma criança ao mundo em um lugar que nem sequer tinha médico a menos de 50 quilômetros. Ela começou, mas a voz falhou. Respirou fundo, tentando juntar forças. Ele disse que eu era uma vergonha, que tinha me deixado engravidar de propósito para prendê-lo. Disse que não ia deixar uma criança bastarda arruinar a vida dele. As palavras saíram atropeladas, carregadas de dor e raiva. Fechei os olhos, sentindo uma onda de fúria subir do estômago. Que tipo de homem faz isso? Que tipo de criatura abandona uma mulher grávida para morrer em um lamaçal? Ele voltou para a cidade. Continuou Ana, os olhos fixos no teto. Disse que ia contar para todo mundo que eu tinha fugido, que eu era louca, que tinha inventado a gravidez. E me amarrou ali, naquele lugar horrível, dizendo que era o que eu merecia. Quanto tempo você ficou lá? Não sei. Horas. Muitas horas. O sol queimava tanto. Tentei gritar, mas ninguém passava. Ninguém nunca passa por ali. Eu achei que ia morrer, que nós íamos morrer. Sua mão desceu novamente para a barriga, acariciando o ventre como se tentasse pedir desculpas à criança por tudo aquilo. Mas não morreu, disse, minha voz saindo firme. Vocês estão vivas. Por causa do Senhor, balancei a cabeça. Não queria crédito, não queria gratidão, não sabia o que queria, na verdade. Apenas sabia que não podia ter deixado aquilo acontecer. Descansa agora, falei, levantando da cadeira. Amanhã a gente conversa mais. O senhor vai me entregar para a polícia? A pergunta me pegou de surpresa. Por que eu faria isso? Porque ele é importante, tem dinheiro, conhece gente. Se eu aparecer, ele vai dizer que eu menti, que eu que tentei matá-lo. Ninguém vai acreditar em mim. Eu acredito. As palavras saíram sem que eu pensasse, mas eram verdadeiras. Eu acreditava. Tinha visto a verdade nos olhos dela. Tinha visto as marcas das cordas. Tinha visto o desespero de quem foi deixada para morrer. Então, o que vai fazer comigo? Olhei para ela, para aquela moça pequena, frágil, destruída, mas ainda viva, para aquela barriga que carregava uma promessa de futuro. Vou te proteger, respondi.
sem saber de onde vinham aquelas palavras. Até você estar forte de novo, até essa criança nascer. E depois você decide o que quer fazer. E se ele vier me procurar? Então ele vai ter que passar por mim primeiro. Ela me olhou como se estivesse vendo um fantasma ou um milagre. Não sei qual dos dois. Por que está fazendo isso? Nem me conhece. Fiquei em silêncio por um longo momento. Não tinha resposta. Ou talvez tivesse, mas não quisesse admitir. Talvez fosse porque eu entendia o que era ser deixado para trás. Talvez fosse porque eu também estava afundando, só que em um tipo diferente de lama. Talvez fosse porque, pela primeira vez em 7 anos, eu tivesse um propósito além de simplesmente existir. Porque é o certo, respondi finalmente. Saí do quarto antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Voltei para a varanda, para a rede, para a noite que estalava com o som dos grilos e do vento nas árvores. Deitei-me ali, olhando para o teto de madeira, sentindo o coração bater de um jeito diferente. Fazia tempo que ele não batia assim. Fazia tempo que eu não me sentia vivo. Acordei antes do sol nascer, como sempre. O corpo reclamou quando saí da rede. As costas doíam do esforço do dia anterior. Os braços latejavam onde a corda tinha queimado a pele. Mas a dor era bem-vinda. Era a prova de que algo tinha acontecido. De que eu não tinha sonhado aquilo tudo. Caminhei descalço até o quarto. A porta estava entreaberta. Espiei por dentro e vi Ana dormindo, encolhida sob a manta, a respiração profunda e regular. Viva. Ainda viva. Fechei a porta com cuidado e fui para a cozinha. Acendi o fogão, coloquei água para ferver, preparei café. O cheiro forte encheu a casa, expulsando o ar parado da noite. Fiz pão na chapa, ovos, esquentei o leite que tinha guardado. Trabalho de mão acostumada, movimentos automáticos que eu repetia há anos. Mas havia uma diferença. Desta vez, eu não estava cozinhando só para mim. O sol começou a raiar, pintando o céu de rosa e dourado. A luz entrava pelas frestas das janelas, desenhando listras no chão de madeira. Ouvi um barulho vindo do quarto. Passos lentos, arrastados. Ana apareceu na porta, segurando-se no batente, o rosto ainda marcado pelo cansaço. "Bom dia", disse ela, a voz rouca. "Bom dia. Senta, café tá pronto." Ela se aproximou devagar, cada passo parecendo custar um esforço imenso. Sentou-se à mesa, as mãos tremendo levemente. Serviu o café, o pão, os ovos. Ela olhou para a comida como se não acreditasse que era real. "Pode comer", falei. "Precisa de força." Ela pegou o pão com as 2 mãos e deu uma mordida pequena. Mastigou devagar, os olhos fechados, saboreando cada pedaço como se fosse a última refeição da vida. Depois, pegou o café, soprou, bebeu um gole. "Está bom", murmurou. Sentei-me do outro lado da mesa com minha própria caneca. Ficamos ali em silêncio, comendo. Era estranho ter alguém à mesa. Maria costumava conversar o tempo todo durante as refeições. Contava histórias, fazia planos, enchia a casa com palavras. Depois que ela se foi, as refeições viraram apenas uma necessidade. Engolir comida para continuar funcionando. Nada além disso. "O senhor mora sozinho?" perguntou Ana, quebrando o silêncio. "Moro. Há quanto tempo?" 7 anos. "E antes?" "Antes eu tinha uma esposa." As palavras saíram secas, sem emoção. Mas Ana percebeu. Suas feições se suavizaram. "Sinto muito." "Eu também." Não disse mais nada e ela não insistiu. Terminamos de comer em silêncio. Recolhi os pratos, lavei na bacia, guardei tudo. Quando me virei, Ana estava de pé, olhando pela janela para o terreiro lá fora. "É bonito aqui", disse ela, silencioso. "É longe de tudo. Isso é bom. Ninguém vai me achar aqui." Aproximei-me dela, olhando também para fora. O fantasma pastava solto no pasto. As galinhas ciscavam perto do galinheiro, o gado mugia ao longe. Era o mesmo cenário de sempre,
mas visto através de outros olhos parecia diferente. Menos vazio, menos morto. Você tem família? Perguntei. Ana balançou a cabeça. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Meu pai, ele bebia, batia. Fugi de casa aos 15. Fui trabalhar numa casa de família na cidade. Foi lá que conheci ele. Ela não disse o nome, não precisava. O ódio na voz já dizia tudo. Ele era o filho do dono da fazenda onde eu trabalhava. Bonito, educado, dizia coisas que ninguém nunca tinha dito para mim. Que eu era especial, que eu merecia coisa melhor. Acreditei, fui idiota. Você não foi idiota, foi enganada. Dá no mesmo, não dá. Ela me olhou, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Quando descobri que estava grávida, fiquei feliz. Achei que ele fosse ficar também, mas quando contei, ele mudou. Disse que eu tinha feito de propósito, que queria arruinar a vida dele, que a família dele nunca ia aceitar uma criada como nora. Ofereceu dinheiro para eu resolver o problema. Eu recusei. Disse que ia ter o bebê com ou sem ele. Sua voz tremeu. As lágrimas começaram a descer. Foi quando ele me levou para aquele lugar. Disse que íamos conversar, que ia me ajudar, mas quando chegamos lá, ele me amarrou. Disse que eu tinha escolhido morrer e foi embora. Simplesmente foi embora. Ela desabou. Os soluços sacudiram o corpo inteiro. Coloquei a mão no ombro dela, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Maria saberia. Maria sempre sabia como consolar, como acolher. Eu só sabia trabalhar, calar, seguir em frente. Mas naquele momento, apenas ficar ali, presente, parecia ser o suficiente. Você está segura agora, disse, minha voz soando mais firme do que eu me sentia. Ele não vai te achar aqui, e mesmo que ache, vai ter que passar por cima de mim. Mas e se ele trouxer gente? E se ele inventar que eu roubei alguma coisa? E se... Chega. Para de pensar no que pode acontecer e pensa no que está acontecendo agora. Você está viva. Seu filho está vivo. O resto a gente resolve quando chegar. Ela assentiu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Respirou fundo, tentando se recompor. Preciso trabalhar, disse. Não posso ficar aqui de graça. Posso cozinhar, limpar, cuidar das galinhas. Você precisa descansar. Não consigo ficar parada. Me sinto inútil. Olhei para ela, para aquela teimosia que brilhava nos olhos mesmo através do medo. Reconheci aquilo. Maria era assim também. Incapaz de ficar quieta, sempre precisando fazer alguma coisa, sempre precisando se sentir necessária. Então faz o seguinte, propus. Você cuida da casa, mas devagar, sem esforço. Nada de carregar peso, nada de ficar muito tempo em pé. A gravidez vem primeiro, prometo. E se sentir qualquer coisa estranha, qualquer dor, me avisa na hora. Sim, senhor. E para de me chamar de senhor. Me chama de João. É meu nome. Ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, tímido, mas era um sorriso. O primeiro que eu via no rosto dela. João, repetiu, testando o nome na língua. Obrigada, João. Não precisa agradecer toda hora. Mas eu quero. O senhor, você me salvou. Salvou nós dois. Não sei como vou pagar isso. Não tem que pagar nada, só tem que se cuidar. Passei o resto da manhã trabalhando na cerca que estava precisando de conserto há semanas. Ana ficou na casa, lavando roupa, varrendo, organizando coisas que eu tinha deixado de organizar há muito tempo. De vez em quando eu olhava para trás e via ela estendendo lençóis no varal, o vento balançando o tecido branco, o sol iluminando a cena. Parecia uma pintura. Parecia vida. À tarde, quando voltei para almoçar, a casa estava transformada. As janelas abertas, deixando o ar circular, o chão limpo, brilhando, a mesa arrumada, com um vaso improvisado feito de lata com flores do campo. Ana tinha preparado comida, arroz, feijão, carne seca refogada, farofa.
Cheiro de comida de verdade, não de sobrevivência. Você trabalhou demais, reclamei. Trabalhei o suficiente, rebateu ela sorrindo. Sentem. Sentamos, comemos. E pela primeira vez em 7 anos, aquela mesa não parecia tão grande, não parecia tão vazia. Depois do almoço, enquanto ela descansava na rede da varanda, fui até o galpão e peguei o toco de madeira que eu tinha começado a entalhar meses atrás e nunca tinha terminado. Era para ser um pássaro, um beija-flor. Maria adorava beija-flores. Sentei-me nos degraus da varanda, peguei o canivete e voltei a entalhar. As lascas de madeira caíam aos meus pés, revelando as formas aos poucos. Ana acordou depois de um tempo e me observou em silêncio. "O que está fazendo?" perguntou. "Um beija-flor." "Por quê?" "Porque Maria gostava." Ela não disse nada por um momento. Depois, suavemente, "Ela tinha sorte de ter você." Parei de entalhar. Olhei para o pedaço de madeira na minha mão. Para aquele pássaro incompleto que eu tinha abandonado quando a dor ficou grande demais. "Não sei se ela pensava assim", respondi. "Eu não fui um bom marido nos últimos meses. Fiquei distante, com raiva, com medo. Não sabia lidar com a doença, com a ideia de perdê-la. Então me afastei. E quando ela se foi, percebi que tinha desperdiçado o tempo que tínhamos. Ela sabia que você amava ela? Sabia. Então você foi um bom marido." Voltei a entalhar, as mãos trabalhando automaticamente, guiadas mais pela memória do que pela visão. Ana me observava, balançando devagar na rede, uma mão sobre a barriga. "Ele vai ser feliz", disse ela de repente. "Quem?" "Meu filho, ou minha filha. Não sei ainda. Mas seja o que for, vai ser feliz. Vou fazer tudo diferente do que fizeram comigo. Vou amar, vou proteger. Vou fazer com que se sinta especial todos os dias." "Vai sim." "Você acha que eu consigo? Sozinha?" Olhei para ela. Para aquela moça que tinha sobrevivido ao pior que um ser humano pode fazer a outro, que tinha sido abandonada para morrer e mesmo assim continuava lutando, que tinha sido traída, ferida, destruída, mas ainda falava de amor e esperança. "Você é mais forte do que imagina", disse. "E não está sozinha, não enquanto estiver aqui." Os olhos dela brilharam novamente, mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de algo diferente. Algo que eu não via há muito tempo. Era alívio. Era esperança. O sol começou a descer, pintando o céu de laranja e roxo. As cigarras começaram seu canto noturno. O vento trouxe o cheiro de terra e mato. E ali, naquela varanda velha, naquela fazenda esquecida pelo mundo, 2 almas perdidas começaram a se encontrar. Não era amor, não era romance, era algo mais simples e mais profundo. Era companhia, era propósito, era a descoberta de que mesmo nas cinzas da vida ainda pode brotar algo novo. E pela primeira vez em 7 anos, eu não temia o amanhecer. Os dias começaram a ganhar uma rotina diferente. Eu acordava com o canto do galo, preparava o café, acordava a Ana com cuidado. Ela insistia em ajudar, mesmo quando eu dizia que não precisava. Lavava roupa, cuidava das galinhas, varria a casa, mas sempre devagar, sempre respeitando os limites do corpo que carregava outra vida. À tarde, quando o sol apertava demais, ela descansava na rede enquanto eu trabalhava. Consertei o telhado que pingava quando chovia, pintei as paredes que estavam descascando, arrumei a porta do galinheiro que os cachorros do mato tentavam arrombar toda a noite. A casa ia voltando a ser uma casa, não apenas um lugar para dormir. Foram 3 semanas assim. 3 semanas de silêncio que aos poucos foi sendo preenchido com pequenas conversas, risadas tímidas, momentos de paz que eu não sabia mais que existiam. Ana engordou um pouco. As marcas das cordas em seus pulsos começaram a clarear. O medo nos olhos dela diminuiu, substituído por algo que parecia tranquilidade. Mas eu sabia que a paz não dura para sempre. Principalmente quando é construída sobre segredos e fugas.
Foi numa quinta-feira que tudo mudou. Eu estava no pasto, separando o gado para marcar os bezerros novos, quando ouvi o som de um motor ao longe. Carro, vindo pela estrada de terra. Meu coração apertou. Ninguém vinha até aqui. A fazenda ficava no fim de uma estrada que não levava a lugar nenhum. Quem aparecia por ali ou estava perdido ou estava procurando alguém. Montei no fantasma e galopei de volta para casa. Ana estava na varanda, estendendo roupa no varal. Quando me viu chegar correndo, o pânico tomou conta de seu rosto. "O que foi?" perguntou, a voz já tremendo. "Tem um carro vindo para cá, entra para dentro, tranca a porta, não sai por nada." "É ele?" "Não sei, mas é melhor não arriscar." Ela largou a roupa e correu para dentro. Ouvi a tranca da porta ranger. Desmontei do cavalo, peguei a espingarda que ficava guardada no canto da varanda e esperei. O carro apareceu levantando uma nuvem de poeira vermelha. Era uma caminhonete preta, grande, cara. O tipo de carro que gente da cidade dirige quando quer mostrar poder. Meu estômago se revirou. Segurei a espingarda com mais força. A caminhonete parou no terreiro. O motor desligou. A porta se abriu. Um homem desceu. Alto, forte, bem vestido mesmo para estar no meio do mato. Calça jeans escura, camisa clara, botas de couro caras, óculos escuros cobriam os olhos. O cabelo estava penteado para trás com gel. Ele olhou ao redor com um ar de quem está avaliando algo que não vale muito. "Boa tarde", disse ele, a voz calma, educada demais. "Boa tarde", respondi sem baixar a arma. Ele sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. "Desculpa incomodar. Estou procurando alguém. Uma moça. Cabelo castanho, olhos verdes, grávida. Sumiu há algumas semanas. A família está preocupada. Não vi ninguém assim por aqui. Tem certeza? É que me disseram que o senhor passa muito tempo na estrada. Pensei que talvez tivesse visto alguma coisa. Não vi nada." Ele tirou os óculos escuros devagar, dobrando as hastes com calma estudada. Os olhos eram frios, calculistas, olhos de cobra. "Sabe, ela não está bem da cabeça. Inventa histórias, diz coisas que não são verdade. A família só quer ajudá-la, interná-la num lugar onde possa receber tratamento. Como eu disse, não vi ninguém." Ele deu um passo à frente. Eu levantei a espingarda um pouco mais. "Eu não quero problemas, senhor João. Senhor João, só quero encontrar a moça. Se ela estiver aqui, ninguém precisa saber de nada. Eu levo ela de volta e pronto, sem confusão, sem polícia." "E se ela não quiser ir?" O sorriso dele vacilou por uma fração de segundo. "Como eu disse, ela não está bem. Não sabe o que quer. Precisa de ajuda profissional. Parece que você conhece bem ela." "Conheço. Trabalhava para minha família." "E o bebê também precisa de ajuda profissional?" O sorriso desapareceu completamente. Os olhos se estreitaram. "Não sei do que está falando. Estou falando de uma moça que foi amarrada e deixada para morrer num lamaçal. Estou falando de marcas de corda nos pulsos. Estou falando de um filho da puta que acha que pode matar gente só porque tem dinheiro." Ele ficou imóvel por um momento. Depois riu, uma risada seca sem humor. "O senhor está acreditando nas histórias dela? Ela é maluca. Inventou essa gravidez para me chantagear. Quando não funcionou, ameaçou se matar. Tive que impedir. Por isso as marcas. Estava tentando salvá-la. Mentira. É a palavra dela contra a minha. E eu tenho testemunhas. Tenho dinheiro para advogados. Tenho influência. O senhor é só um fazendeiro velho no meio do nada. Quem você acha que vão acreditar?" Apontei a espingarda diretamente para o peito dele. "Sai da minha terra." Ele levantou as mãos devagar, mas o sorriso voltou. "Está me ameaçando? Estou te mandando embora. O senhor não sabe com quem está mexendo.
E você não sabe com quem está falando. Já matei onça, cobra, até gente que tentou roubar meu gado. Não vou pensar duas vezes antes de atirar em alguém que ameaça uma mulher grávida debaixo do meu teto. Ficamos nos encarando. O vento soprou, levantando poeira entre nós. As cigarras cantavam indiferentes. O fantasma bufou, nervoso com a tensão no ar. Finalmente, ele recuou. "Tudo bem", disse, colocando os óculos de volta. "Vou embora, mas isso não acabou. Ela é minha responsabilidade. Vou voltar, e da próxima vez vou trazer a polícia. Traz, e eu conto para eles tudo, cada detalhe, cada marca no corpo dela, e a gente vê quem eles acreditam." Ele abriu a porta da caminhonete, mas antes de entrar, olhou para trás. "Ela vai arruinar sua vida, velho, assim como tentou arruinar a minha. Você ainda tem tempo de entregar ela e evitar problemas. Vaza daqui antes que eu mude de ideia sobre não atirar." Ele entrou no carro, ligou o motor e deu ré. A caminhonete virou e acelerou pela estrada, deixando apenas poeira e o som do motor sumindo ao longe. Fiquei parado ali por um longo tempo, a espingarda ainda nas mãos, o coração batendo acelerado. Quando finalmente consegui me mover, voltei para casa. Ana estava sentada no chão do quarto, abraçada aos joelhos, chorando convulsivamente. Ajoelhei ao lado dela. "Ele foi embora", disse. "Não vai te levar. Ele vai voltar", soluçou ela. "Eu sei que vai, e da próxima vez vai trazer mais gente. Vai inventar alguma história, vai me levar à força." "Não vai, não." "Como você pode ter certeza? Porque enquanto eu estiver vivo, ninguém encosta a mão em você." Ela me abraçou. Foi um abraço desesperado, de quem se agarra à última tábua antes de afundar. Retribuí, desajeitado, sem saber bem como consolar alguém. Maria teria sabido, mas Maria não estava ali, só eu. E eu precisava ser suficiente. "A gente precisa de um plano", disse ela, afastando-se e enxugando as lágrimas. "Não podemos só esperar ele voltar." "Eu sei. Podemos ir para a polícia, contar tudo." "Você ouviu o que ele disse. Ele tem dinheiro, influência, vai pagar testemunhas, vai contratar advogados caros, e você não tem nada. Só sua palavra." "Então o que a gente faz?" Pensei por um momento. Depois levantei e fui até o armário. Peguei uma caixa de sapatos velha que estava guardada no alto. Dentro havia documentos, dinheiro guardado ao longo dos anos e uma coisa que eu tinha jurado nunca mais usar. Um revólver calibre 38. Tinha sido do meu pai. Ele me deu quando fui morar sozinho, dizendo que homem no mato precisa saber se defender. Eu tinha usado apenas uma vez, para matar um cachorro do mato que estava atacando as galinhas. Depois disso, guardei e tentei esquecer. "O que vai fazer com isso?" perguntou Ana, os olhos arregalados. "Vou me preparar. Se ele voltar, se vier com polícia corrupta, se vier com capangas, eu vou estar pronto. Não quero que você se machuque por minha causa. Já passei do ponto de voltar atrás, Ana. Quando te tirei daquele brejo, fiz uma escolha. E não me arrependo. Vou te proteger. Custe o que custar." Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez era diferente. Não era desespero, era gratidão misturada com medo. Medo de que eu pagasse o preço por ter feito a coisa certa. "Ele tem razão em uma coisa", disse ela, a voz trêmula. "Vou arruinar sua vida. Minha vida já estava arruinada, Ana. Você não piorou nada. Na verdade..." Parei, procurando as palavras certas. "Na verdade, você deu um motivo para ela valer alguma coisa de novo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentado na varanda, o revólver no colo, os olhos fixos na estrada. Cada sombra parecia uma ameaça. Cada som da noite parecia um motor se aproximando. Mas nada veio. Só o vento. Só o canto dos grilos. Só o peso de saber que tinha declarado guerra a alguém mais poderoso do que eu. E pela primeira vez em muito tempo, não me importei com as consequências, porque havia algo pelo qual valia a pena lutar, e esse algo dormia dentro da casa, com uma vida crescendo dentro dela.
Uma vida que eu tinha jurado proteger. Nem que isso me custasse a minha. Os dias que se seguiram foram de uma tensão silenciosa que pesava no ar como a umidade antes da tempestade. Eu não conseguia relaxar. Cada barulho diferente fazia meu corpo inteiro se preparar para o pior. O vento balançando uma porta, um galho quebrando, o mugido distante do gado, tudo virava ameaça na minha cabeça. Ana percebeu. Como não perceberia? Eu andava pela casa com o revólver enfiado na cintura, checava as janelas 3, 4 vezes por noite, acordava no meio da madrugada com o coração disparado, achando que tinha ouvido um motor na estrada. Ela tentava disfarçar a própria ansiedade por minha causa, mas eu via no jeito como suas mãos tremiam ao segurar a xícara de café. Via no modo como ela se sobressaltava a qualquer ruído mais alto. Via nos olhos que não conseguiam mais dormir direito. Uma semana depois da visita do homem, eu estava consertando a bomba d'água do poço quando ouvi o fantasma relinchar. Não era o relincho normal, de quem vê outro cavalo ou quer comida. Era um relincho de alerta, de perigo. Larguei a ferramenta e corri até a casa. Ana estava na cozinha preparando o almoço. Quando me viu entrar apressado, o rosto dela empalideceu. O que foi? Não sei, mas alguma coisa deixou o fantasma nervoso. É ele? Pode ser. Vai pro quarto. Fica longe das janelas. Ela obedeceu sem questionar. Peguei a espingarda, carreguei as 2 câmaras e fui para a varanda. Os olhos varriam o terreiro, a estrada, a linha de árvores ao longe. Nada. Silêncio. Mas o fantasma continuava inquieto, as orelhas atentas, olhando fixamente para a direção do pasto sul. Montei nele e cavalguei devagar naquela direção. O sol já estava alto, queimando a nuca. O suor escorria pelas costas, grudando a camisa. O coração batia num ritmo irregular, metade medo, metade raiva. Se era ele, se tinha voltado, desta vez não ia ter conversa. Contornei um pequeno morro coberto de capim seco e foi quando vi. Não era uma pessoa, era uma cerca. Ou melhor, o que sobrou dela. Alguém tinha cortado o arame em 3 lugares diferentes. O gado tinha fugido, espalhando-se pelo mato. Pegadas de bota marcavam a terra seca, pegadas recentes. Desmontei e examinei os cortes, limpos, feitos com alicate. Não foi acidente. Foi sabotagem, recado, mensagem clara. Eu sei onde você mora. Posso fazer o que quiser. Você não está seguro. A raiva subiu do estômago até a garganta, quente e amarga como bile. Olhei ao redor, procurando algum sinal de quem tinha feito aquilo, mas já tinham ido embora há horas. Provavelmente vieram de madrugada quando eu estava dormindo. Fizeram o serviço e sumiram antes do amanhecer. Voltei para casa galopando. Ana estava na janela do quarto espiando. Quando me viu, saiu correndo. O que aconteceu? Cortaram a cerca. Soltaram o gado. Foi ele? Não sei, mas alguém quer me assustar, quer me mostrar que pode chegar aqui quando quiser. Meu Deus! Ela levou as mãos ao rosto. Isso é por minha causa. Você está em perigo por minha causa. Para com isso. Não é sua culpa. É sim. Se eu não estivesse aqui, nada disso estaria acontecendo. E se você não estivesse aqui, estaria morta. Prefiro 1000 vezes ter a cerca cortada do que saber que te deixei morrer. Ela começou a chorar. Não soluços altos, mas lágrimas silenciosas que escorriam sem parar. A barriga já estava grande, impossível de esconder. 8 meses agora. Faltava pouco, muito pouco. E a cada dia que passava, ela ficava mais vulnerável, mais dependente, mais frágil. Eu vou embora, disse ela de repente. Vou pegar minhas coisas e ir. Não sei para onde, mas vou. Você não merece isso. Você não vai a lugar nenhum. João, ele não vai parar. Vai continuar fazendo essas coisas até você desistir. Ou pior, até que aconteça algo pior. Então que aconteça. Não estou com medo dele.
Mas eu estou com medo que você se machuque, estou com medo que ele faça algo terrível, estou com medo de perder a única pessoa que já fez algo bom por mim na vida. As palavras dela me acertaram no peito como um soco. Fiquei ali, parado, sem saber o que responder. Fazia tanto tempo que ninguém se preocupava comigo, tanto tempo que ninguém tinha medo de me perder. Desde Maria. E agora essa moça, praticamente uma estranha, há poucas semanas atrás, demonstrava mais cuidado comigo do que eu mesmo tinha por mim. Ninguém vai se machucar, disse finalmente, minha voz saindo mais suave. Vou tomar cuidado, vou estar atento. E se ele aparecer de novo, vou estar preparado. E se ele não vier sozinho? E se trouxer gente armada? E se... Chega de e se... Para de pensar no pior. A gente vai lidar com as coisas conforme acontecerem. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão e assentiu, tentando se acalmar. Mas eu via que o medo tinha se instalado de vez. Não era mais só preocupação. Era terror real, palpável, do tipo que te acorda de madrugada suando frio. Passei o resto do dia juntando o gado. Levei horas. O sol queimava sem piedade, minha garganta ficou seca como lixa, as pernas doíam de tanto cavalgar. Quando finalmente consegui trazer os últimos animais de volta e consertar a cerca, já estava anoitecendo. Voltei para casa exausto, sujo de terra e suor. Ana tinha preparado comida, mas nenhum de nós tinha apetite. Comemos em silêncio, o peso da situação esmagando qualquer tentativa de conversa. Depois do jantar, ela foi para o quarto e eu fiquei na varanda, como tinha virado costume. O céu estava limpo, repleto de estrelas. A lua cheia iluminava o terreiro com uma luz prateada e fria. Tudo parecia calmo, pacífico, mas eu sabia que era ilusão. Tempestade se aproximava. Podia sentir nos ossos. Acendi um cigarro de palha. A fumaça subiu lenta, se dissolvendo na noite. Pensei em Maria, no que ela faria nessa situação. Ela era corajosa, mas também sensata. Sabia quando lutar e quando recuar. Eu só sabia lutar. Sempre foi assim, desde criança. Não sabia ceder, não sabia me render. E isso me meteu em problemas a vida inteira. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez não era só teimosia. Era princípio, era justiça, era fazer o certo mesmo quando o certo te custava caro. João, a voz de Ana me tirou dos pensamentos. Ela estava na porta, envolta numa manta, a barriga grande destacando-se na penumbra. O que foi? Tá tudo bem? Tudo. Só não conseguia dormir. Posso ficar aqui com você? Claro. Ela se sentou na cadeira de balanço que tinha sido de Maria. Ficamos ali lado a lado, olhando para a noite. O silêncio entre nós era confortável. Não precisávamos falar. Apenas estar juntos já era suficiente. Você tem medo? Perguntou ela depois de um tempo. Ah, tenho. De morrer? Não. Já deveria ter morrido há muito tempo. Quando Maria se foi, parte de mim morreu junto. O que sobrou é só teimosia. Então, medo de quê? Pensei antes de responder. Medo de quê, exatamente? Não era de morrer, não era de apanhar, não era nem de perder a fazenda. Medo de falhar, disse finalmente. Medo de não conseguir te proteger, de você e o bebê acabarem nas mãos daquele desgraçado. Isso me apavora. Por que se importa tanto? Nem me conhece direito. Não sei explicar. Talvez porque quando te tirei daquela lama, senti que tinha um propósito de novo. Senti que tinha uma razão para acordar de manhã, além de apenas não morrer. Você me devolveu algo que eu achei que tinha perdido para sempre. O quê? A vontade de viver. Ela ficou em silêncio, digerindo minhas palavras. Depois, suavemente, colocou a mão sobre a minha. Era uma mão pequena, calejada pelo trabalho, mas quente. Viva. Maria tinha razão, disse ela. Razão sobre o quê? Sobre você. Aposto que ela sabia que, no fundo, você era um homem bom. Um homem que valeria a pena amar.
Ela era mais otimista do que eu merecia. Ou você era melhor do que imaginava. Apertei a mão dela de volta. Ficamos assim por um tempo, conectados naquele gesto simples. Não era romance, não era paixão, era algo mais profundo, era reconhecimento. Duas almas feridas que encontraram refúgio uma na outra. Lhe chutou, disse Ana de repente, levando minha mão até a barriga. Senti um movimento forte, decidido. A criança estava viva ali dentro, lutando para crescer, para nascer, para existir num mundo que já tinha tentado matá-la antes mesmo de respirar pela primeira vez. É forte, murmurei. É, igual à mãe, sorriu Ana. Ou igual ao padrinho. Padrinho? Você, se deixar claro, quero que seja o padrinho. Quero que essa criança saiba que teve um homem de verdade cuidando dela desde antes de nascer. Senti algo apertar no peito. Algo que não sentia há anos. Era emoção, era responsabilidade. Era amor de um tipo diferente daquele que sentia por Maria. Era amor protetor, paternal, talvez. Seria uma honra, respondi, minha voz falhando um pouco. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos assim até tarde, observando as estrelas, sentindo a criança se mexer, fingindo por algumas horas que o mundo lá fora não existia, que não havia ameaças, que não havia medo. Apenas nós três. Um velho fazendeiro que tinha encontrado um propósito, uma moça jovem que tinha encontrado proteção e uma criança que ainda nem tinha nascido, mas já tinha mudado tudo. Quando finalmente fomos dormir, eu me senti um pouco mais leve, um pouco menos sozinho, um pouco mais humano, mas a paz durou pouco. 3 dias depois, quando voltei da cidade onde tinha ido buscar suprimentos, encontrei algo na varanda que fez meu sangue gelar. Uma boneca de pano, velha, suja, com uma corda amarrada no pescoço, e um bilhete pregado no peito com um alfinete enferrujado. Devolveram o que não era seu. Em breve, você vai devolver o que não é seu também. Última chance. As mãos tremeram segurando o papel. Ana apareceu na porta e quando viu a boneca, o rosto dela perdeu toda a cor. Ele esteve aqui, sussurrou. Dentro da propriedade, perto da casa, enquanto você estava fora. Tranca a porta, ordenei, minha voz saindo áspera. Não abre para ninguém. Nem para mim. Só abra se eu disser a senha. Que senha? Maria. A senha é Maria. Ela assentiu, os olhos arregalados de medo, e entrou. Ouvi a tranca ranger. Peguei a espingarda, carreguei e comecei a fazer a ronda pela propriedade. Procurei pegadas, sinais, qualquer coisa que indicasse por onde ele tinha entrado, quanto tempo tinha ficado, o que tinha visto. Encontrei as pegadas perto da janela do quarto. Ele tinha ficado ali, observando, vendo Ana dormir, vulnerável, indefesa. A raiva que senti foi tão intensa que minha visão ficou vermelha. Voltei para a varanda e gritei para o vazio. Eu sei que tá me ouvindo. Vem buscar se tiver coragem. Para de fazer joguinho e aparece, seu covarde. Minha voz ecoou pela propriedade e se perdeu no silêncio. Ninguém respondeu, mas eu sabia que a mensagem tinha sido entregue. A guerra tinha começado oficialmente e eu estava pronto para lutar até o fim. A noite caiu pesada sobre a fazenda. Não era uma noite normal. O ar estava carregado, denso, como se até a natureza soubesse que algo ruim ia acontecer. As cigarras calaram, os grilos pararam de cantar. Até o vento, que sempre soprava no cerrado, tinha desaparecido. Tudo estava parado, esperando. Eu não dormi, nem tentei. Fiquei sentado na cadeira da varanda, com a espingarda no colo e o revólver na cintura, os olhos fixos na escuridão além do terreiro. A lua tinha sumido atrás das nuvens, deixando tudo ainda mais negro. Apenas a luz fraca do lampião a gás iluminava um pequeno círculo ao meu redor. Ana estava trancada no quarto.
Eu tinha puxado o guarda-roupa pesado e encostado na porta por dentro, deixando apenas uma fresta para ela conseguir sair se precisasse. Coloquei água, comida e o facão de mato que eu usava para abrir picadas. Se alguém tentasse entrar por ali, teria que passar por uma barricada primeiro. E se passasse, Ana teria com o que se defender. As horas passavam devagar. 1, 2, 3 da manhã. Meus olhos ardiam de tanto forçar a vista na escuridão. Cada sombra parecia se mover. Cada forma parecia uma pessoa se aproximando. Minha mente começou a pregar peças, fazendo-me ver coisas que não estavam lá. Mas eu não podia relaxar, não podia piscar, não podia vacilar. Foi às 4h15 da madrugada que ouvi. O som era baixo, quase imperceptível. Motor, longe ainda, mas vindo na direção da fazenda. Meu corpo inteiro ficou alerta. Apaguei o lampião com um sopro rápido, mergulhando tudo em escuridão total. Levantei da cadeira sem fazer barulho e me posicionei atrás de uma coluna da varanda, a espingarda apontada para a estrada. O som do motor foi ficando mais alto, mais próximo, e então vi faróis, 2 pares, 2 carros subindo a estrada de terra. Vinham devagar, sem pressa, como predadores que sabem que a presa não tem para onde correr. Meu coração disparou. As mãos apertaram a coronha da espingarda. Respirei fundo, tentando controlar o medo que ameaçava me paralisar. Não era medo de morrer, era medo de falhar, de não ser rápido o suficiente, de não ser forte o suficiente. Os carros pararam a uns 50 metros da casa. Os motores continuaram ligados. Os faróis iluminavam o terreiro inteiro, transformando a noite em dia artificial. Não conseguia ver quem estava dentro por causa da luz, mas podia adivinhar. Uma porta se abriu, depois outra e outra. 4 homens desceram. Não, 5, 6. Continuaram saindo. 8 ao todo. 8 homens grandes, alguns carregando pedaços de pau, outros com facões, um com o que parecia ser uma barra de ferro. E na frente de todos, iluminado pelos faróis como um ator em um palco, estava ele. O homem da caminhonete preta, o pai da criança que Ana carregava, o covarde que tinha tentado matá-la. "Bom dia, senhor João!" gritou ele, a voz ecoando na noite silenciosa. "Desculpa a hora, mas preciso resolver um assunto pendente." Não respondi. Continuei escondido atrás da coluna, apenas observando, calculando distâncias, contando quantas munições tinha. 2 cartuchos na espingarda, 6 balas no revólver, 8 contra 1. As contas não fechavam bem. "Sei que tá aí", continuou ele, "e sei que ela tá aí também. Vou dar uma última chance. Manda ela sair. A gente leva ela de boa, sem violência, sem problema. Você fica com sua fazendinha e a gente esquece tudo." Silêncio, apenas o som dos motores roncando. "Não vai responder? Tudo bem. Então a gente vai entrar e buscar." Ele fez um gesto e os homens começaram a se aproximar, devagar, espalhados, cercando a casa por diferentes lados. Eram espertos, sabiam o que estavam fazendo. Não era a primeira vez que faziam algo assim. Esperei até que o primeiro estivesse a uns 10 metros da varanda. Então dei um tiro para cima. O estrondo rasgou a noite. Os homens pararam, sobressaltados. Um deles deixou cair o pau que carregava. "E do próximo não vai ser pro alto", gritei, minha voz saindo rouca, mas firme. "Vão embora enquanto podem." O homem riu, uma risada alta, debochada. "Vai atirar em 8 pessoas com uma espingarda velha? Seja razoável, velho. Vou começar por você." Apontei diretamente para ele. Vi seu corpo ficar tenso. Por um segundo achei que ia recuar. Mas então ele disse algo que não consegui ouvir para os homens ao redor, e eles voltaram a avançar. Não tive escolha. Mirei na perna do mais próximo e atirei. O homem gritou e caiu segurando a coxa. Sangue jorrou entre seus dedos. Os outros pararam de novo, dessa vez com medo real nos olhos.
Jesus Cristo, ele atirou de verdade, gritou um deles. Isso é tentativa de homicídio, berrou outro. Invadir propriedade privada armado também é crime, gritei de volta. E eu tenho direito de defender minha casa. O homem da caminhonete estava furioso agora, o rosto vermelho, as mãos fechadas em punhos. Ah, peguem ele! Peguem esse desgraçado! Os homens hesitaram, olharam uns para os outros, olharam para o companheiro caído no chão, gemendo de dor. Ninguém queria ser o próximo. Eu pago 10 mil reais para quem pegar ele, ofereceu o homem. Foi quando vi Ana. Ela tinha saído do quarto e estava na sala, espiando pela janela. Nossos olhos se encontraram. Ela estava apavorada, mas havia determinação ali também. Ela fez um gesto, apontando para trás da casa. Entendi. Queria que eu a deixasse fugir pelos fundos enquanto eles estavam distraídos na frente. Balancei a cabeça. Não. Era arriscado demais. Ela insistiu, fazendo o gesto de novo. E então, entendi o que ela estava pensando. Se fugisse, eles iriam atrás dela. E eu ficaria livre para lutar, para defender a casa, para fazer o que precisasse fazer, sem me preocupar que ela fosse pega no fogo cruzado. Era perigoso, era imprudente, mas fazia sentido. Assenti. Ela abriu a porta dos fundos devagar, sem fazer barulho, e saiu para a noite. Vi sua silhueta se movendo rápido em direção ao mato, a barriga grande tornando seus movimentos desajeitados, mas determinados. "Ela tá fugindo!" gritou alguém. "Nos fundos!" Os homens se viraram e correram naquela direção. 3 deles cercaram a casa por um lado, 2 pelo outro. Eu tinha segundos para decidir. Ficar e defender a casa? Ou ir atrás de Ana e protegê-la? Não havia escolha real. A casa era só madeira e tijolo. Ana era vida, futuro, esperança. Pulei da varanda, corri pelo terreiro e mergulhei no mato. Espinhos rasgaram minha roupa, galhos açoitaram meu rosto. Eu mal sentia, apenas corria, guiado pelo som de passos à frente. Ana. E atrás de mim, mais passos, pesados, rápidos, me perseguindo. "Pega ela! Não deixa fugir!" A voz do homem ecoava atrás de nós. Eu corria mais rápido, os pulmões queimando, as pernas gritando. Alcancei Ana quando ela tropeçou em uma raiz. Segurei-a antes que caísse. "Vem!" ofeguei. "Conheço um lugar!" Puxei-a pela mão e mudei de direção. Havia uma gruta pequena perto do rio, escondida atrás de uma cortina de cipós. Eu a tinha descoberto anos atrás, quando estava caçando. Era pequena, úmida, cheia de morcegos, mas era esconderijo. Chegamos lá com os perseguidores a poucos metros. Empurrei Ana para dentro, entrei atrás, puxei os cipós de volta para cobrir a entrada. Ficamos grudados na parede de pedra, ofegantes, tentando controlar a respiração que ameaçava nos denunciar. Ouvi os homens passarem, suas vozes altas, xingando, procurando. Faróis de lanterna cortavam a escuridão, mas não nos encontravam. Ficamos ali por tempo que pareceu eterno, 10 minutos, 20, meia hora. "Onde eles foram?" perguntou uma voz. "Não sei. Sumiram. Não podem ter ido longe. A mulher está grávida. A gente volta de manhã. Quando clarear, a gente acha." "E se eles forem para a cidade, se denunciarem a gente? Ninguém vai acreditar. É a palavra deles contra a nossa. E nós somos mais. Além disso, o patrão tem contatos. Juiz, delegado, todo mundo. Eles não têm chance." As vozes foram se afastando. Depois de um tempo, ouvi os motores ligando de novo, os carros descendo a estrada. O silêncio voltou, mas não saímos. Ficamos ali até o primeiro raio de sol começar a clarear o céu. Só então me atrevi a mover. Afastei os cipós devagar, olhei para fora. Nada, ninguém. "Vem", sussurrei. Saímos da gruta. Ana mal conseguia andar. Não só pelo cansaço, mas porque algo estava errado. Ela se curvou, segurando a barriga, o rosto contorcido de dor. "O que foi?" Acho que é o bebê." "O quê?" "A corrida."
O estresse. Acho que entrei em trabalho de parto. O sangue gelou nas minhas veias. Trabalho de parto, ali, no meio do mato, sem médico, sem nada. Aguenta firme, disse, pegando-a no colo. Vou te levar de volta. E se eles estiverem esperando? Então vou ter que lidar com isso. Mas você precisa de ajuda. Agora. Carreguei-a de volta para a casa. Cada passo era uma agonia. Ela era leve, mas a barriga pesava, e ela gemia baixinho a cada contração. Quando finalmente chegamos ao terreiro, vi que a casa tinha sido revirada. Porta arrombada, janelas quebradas, móveis tombados. Procuraram por tudo, mas tinham ido embora, por enquanto. Levei Ana para o quarto, deitei-a na cama. Ela estava suando, tremendo, as contrações vindo cada vez mais próximas. João, tenho medo. Eu sei, eu também. Mas a gente vai conseguir. Você vai conseguir. E se algo der errado? E se o bebê não vai dar errado? Não vou deixar. Mas por dentro eu estava apavorado. O que eu sabia sobre parto? Nada. Absolutamente nada. Maria nunca tinha engravidado. Eu nunca tinha visto uma criança nascer. Só tinha visto bezerros nascendo. E mesmo assim, às vezes precisava chamar o veterinário. Mas não havia veterinário agora. Não havia médico, não havia ninguém, só eu e uma moça que tinha passado por inferno demais e agora estava prestes a trazer uma vida ao mundo no meio de mais um. Fervi água, peguei panos limpos, lavei as mãos até ficarem vermelhas e rezei. Pela primeira vez em 7 anos, desde que Maria tinha morrido, eu rezei. Deus, se você existe, se está ouvindo, ajuda essa moça, ajuda essa criança. Eles não merecem sofrer mais. Já sofreram demais. Se tem que castigar alguém, castiga eu. Mas poupa eles, por favor. As contrações ficaram mais fortes. Ana gritou. Agarrou minha mão com força que não sabia que tinha. E durante as próximas horas, ali naquele quarto destruído, naquela casa invadida, no meio daquela guerra que não tinha pedido, eu vi o milagre acontecer. Vi a vida lutar contra a morte e ganhar. O sol já estava alto quando as contrações ficaram insuportáveis. Ana gritava, suava, suas unhas cravavam na minha mão com tanta força que senti o sangue escorrer entre os dedos. Mas não me importei, nem senti a dor. Tudo o que via era aquela moça lutando com cada fibra do seu ser para trazer aquela criança ao mundo. Eu não consigo, gritou ela, a voz rasgada de exaustão. Não consigo mais. Consegue sim, insisti, a voz firme mesmo que meu coração estivesse aos pedaços. Você já passou por coisa pior, sobreviveu àquele brejo. Sobreviveu a ele, vai sobreviver a isso também. Dói demais. Eu sei que dói, mas está quase acabando. Só mais um pouco. Só mais um pouquinho. Eu não fazia ideia se estava dizendo a verdade. Não sabia quanto tempo faltava. Podia ser minutos, podia ser horas. Tudo o que sabia era que precisava mantê-la acordada, mantê-la lutando, mantê-la viva. Tinha colocado lençóis limpos embaixo dela. Tinha água fervida, tinha panos. Tinha um canivete esterilizado no fogo e tinha minhas mãos. Mãos que estavam acostumadas a consertar cercas, a domar cavalos, a plantar e colher. Mas nunca tinham feito nada tão importante quanto isso. João, ela gritou, os olhos arregalados de pânico. Tem algo errado. Sinto que tem algo errado. O que você está sentindo? Muita pressão, como se... E então vi sangue, muito sangue, mais do que deveria ser normal. Meu coração disparou. Algo estava errado mesmo, muito errado. Ana, preciso ver, preciso saber o que está acontecendo. Faz o que tiver que fazer, só salva meu bebê. Promete que vai salvar meu bebê. Vou salvar os dois, prometo. Não sabia se podia cumprir essa promessa, mas precisava dizer. Precisava dar esperança a ela e a mim mesmo. Olhei e vi a cabeça.
A cabeça do bebê estava coroando, mas estava em posição estranha, virada para o lado, e o cordão. Jesus Cristo, o cordão estava enrolado. Podia ver a alça azulada ao redor do pescoço minúsculo. Minha mente correu. O que fazer? O que fazer? Se o cordão estava apertando, o bebê não estava recebendo oxigênio suficiente. Podia morrer. Podia estar morrendo agora mesmo. Ana, na próxima contração você vai empurrar com tudo o que tem, entendeu? Com tudo. Não consigo. Consegue. Olha para mim. Ela olhou. Através das lágrimas, através da dor, ela me olhou. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Ficou horas naquela lama esperando morrer, mas não desistiu. Correu grávida de 8 meses no meio da madrugada. Aguentou tudo o que a vida jogou em você. Esse bebê tem sua força, tem seu sangue, mas precisa que você lute mais uma vez, uma última vez. Algo mudou nos olhos dela. A exaustão ainda estava lá. A dor ainda estava lá. Mas algo mais apareceu. Determinação, raiva, vontade de viver. Quando vier a próxima, você empurra e eu vou fazer o resto. Confia em mim? Confio. A contração veio como uma onda. Ana gritou, agarrou o lençol com as 2 mãos e empurrou. Empurrou com uma força que não sabia que tinha, e eu agi. Coloquei os dedos ao redor da cabeça do bebê com o máximo cuidado, tentando sentir o cordão. Encontrei. Estava apertado, muito apertado. Mais um! Gritei. Mais uma vez, outra contração, outro empurrão. A cabeça saiu mais. E eu consegui. Consegui passar o dedo por baixo do cordão. Puxei devagar, com cuidado de não apertar mais, tentando afrouxar. A alça cedeu um pouco. Só um pouco, mas talvez fosse suficiente. De novo, empurra de novo. Ana empurrou. E desta vez, num movimento rápido, doloroso, violento, a cabeça saiu completamente. E então os ombros. E então, numa torrente de sangue e líquido, o corpo inteiro. Um bebê, pequeno, azulado, imóvel. Segurei com mãos trêmulas. Era tão pequeno, tão frágil, tão perfeito, mas não estava respirando. O bebê? Perguntou Ana, a voz fraca. Como está o bebê? Não respondi. Não conseguia. Coloquei a criança sobre o lençol, limpei a boca e o nariz com o pano. Nada. Nenhum movimento, nenhum choro. João? Como está meu bebê? O pânico na voz dela me atingiu como um tapa. Agi por instinto. Virei o bebê de bruços, segurei pelas perninhas, levantei, dei 2 tapinhas leves nas costas. Nada. Por favor, sussurrei. Por favor, respira. Por favor. Dei mais 2 tapinhas, um pouco mais forte. E então, como um milagre, como uma resposta de um Deus que eu não sabia se acreditava, ouvi um choro. Fraco no começo, depois mais forte, e mais forte ainda, um choro furioso, indignado, vivo. Tá vivo, sussurrei, as lágrimas correndo livremente pelo meu rosto. Ana, tá vivo. É menino ou menina? Olhei, sorri através das lágrimas. Menina, é uma menina e é perfeita. Cortei o cordão com o canivete esterilizado, amarrei com barbante limpo, envolvi a bebê num lençol macio e levei até Ana. Coloquei aquele pequeno fardo de vida nos braços da mãe. Ana olhou para a filha e desabou. Chorou como eu nunca tinha visto ninguém chorar. Chorou de alívio, de dor, de alegria, de amor. A bebê continuava chorando também, os punhos minúsculos fechados, os olhos apertados, reclamando de ter sido tirada do único lugar que conhecia. Oi, meu amor, sussurrou Ana através das lágrimas. Oi, minha princesa. Eu sou sua mãe. Eu sou sua mãe e vou te amar cada segundo de cada dia, pelo resto da minha vida. Fiquei ali, de pé, observando, sentindo algo que não conseguia nomear. Era alegria, era alívio, era amor, era tudo isso junto, misturado com medo, com exaustão, com uma gratidão tão profunda que doía. Obrigada, disse Ana olhando para mim. Obrigada por salvar ela. Por salvar nós duas. Você que se salvou.
Eu só ajudei. Você fez mais que isso. Sua voz falhou. Você foi o pai que ela precisava hoje. O pai que ela merecia. As palavras me acertaram no peito. Pai. Eu nunca tinha sido pai. Maria e eu tínhamos tentado, mas nunca aconteceu. E depois que ela ficou doente, paramos de tentar. E depois que ela morreu, a possibilidade morreu junto. Mas ali estava, uma criança, não minha biologicamente, mas minha de alguma forma. Minha porque eu tinha escolhido, porque eu tinha lutado, porque eu tinha prometido proteger. Como vai chamar ela? Perguntei. Ana olhou para a filha, depois para mim, depois para a janela, onde o sol entrava, iluminando tudo com luz dourada. Esperança, disse finalmente. Vou chamar ela de Esperança. Porque é isso que ela é. É isso que você trouxe de volta para minha vida. Esperança, esperança. O nome era perfeito, porque era isso que eu estava sentindo também. Depois de 7 anos andando morto por dentro, depois de meses acreditando que nada mais importava, ali estava a prova de que valia a pena continuar, de que havia luz, mesmo na escuridão mais profunda. Mas a paz durou pouco. Ouvi o som, motores, de novo, vindo pela estrada. Meu corpo inteiro ficou tenso. Corri até a janela e espiei. Eram eles, de volta, mas desta vez eram mais. 3 carros, mais de 10 homens, e entre eles, vestindo uniforme, estava um policial. Meu coração afundou. Ele tinha cumprido a ameaça, tinha trazido a lei do lado dele, ou melhor, tinha comprado a lei. Ana, disse, tentando manter a voz calma. Eles voltaram. O rosto dela ficou branco. Não, não agora. Ela acabou de nascer. Eu sei, mas preciso lidar com isso. Você fica aqui com a Esperança. Tranca a porta. Não sai, não importa o que aconteça. João, eles vão te machucar. Talvez, mas não vão chegar em vocês. Isso eu garanto. Peguei a espingarda, recarreguei. Peguei o revólver. Conferi as balas. 6 tiros, 6 chances. Contra mais de 10 homens. As contas continuavam não fechando, mas não importava. Porque do outro lado daquela porta estava uma mãe e uma recém-nascida. E enquanto eu tivesse fôlego, ninguém ia passar. Saí para a varanda. Os carros pararam no terreiro. Os homens desceram. O policial veio à frente. Era velho, barrigudo, com bigode grisalho e expressão entediada de quem fez aquilo 1000 vezes. Senhor João, chamou ele. Sou eu. Sou o delegado Carvalho. Recebi uma denúncia de sequestro. Dizem que o senhor está mantendo uma moça contra a vontade dela aqui. Isso é mentira. Vou precisar verificar. O senhor permite que eu entre e fale com ela? Ela acabou de ter um bebê, está descansando. Então é verdade que ela está aqui? Maldição. Ele me pegou. Fechei os olhos por um segundo. Quando abri, o delegado estava sorrindo. Olha, eu não quero problema, disse ele. Só quero resolver isso rápido e ir para casa. O senhor entrega a moça, eu verifico que ela está bem e cada um segue sua vida. Ela não quer ir. Então ela pode me dizer isso pessoalmente. Ela está fraca, perdeu sangue, precisa descansar. Eu sou rápido, só 2 perguntinhas e pronto. Ele deu um passo à frente. Levantei a espingarda. Não se aproxime. O delegado parou. A expressão entediada sumiu, substituída por algo mais duro. O senhor está apontando uma arma para um agente da lei. Isso é crime grave. E vocês invadirem minha propriedade de madrugada, armados, também é crime. Mas aposto que não veio prender ninguém por isso, né? Não sei do que está falando. Sei que sabe. Sei que foi pago para estar aqui. Sei que vai fazer o que ele mandou. Apontei para o homem da caminhonete, que observava tudo com um sorriso no rosto. Mas eu não vou deixar. Senhor João, última chance. Abaixa essa arma. Não. O delegado suspirou. Depois fez um gesto. 4 homens se moveram. Não eram policiais. Eram os capangas de antes. E vinham direto na minha direção. Atirei. O primeiro caiu gritando. Os outros pararam.
próximo!" gritei. "Quem é o próximo?" O delegado puxou a arma, uma pistola, apontou para mim. "Abaixa a arma agora ou eu atiro." "Então atira." Mas antes de eu cair, eu atiro também, e não erro. E adivinha quem vai ser o alvo? Olhei diretamente para o homem da caminhonete. Ele parou de sorrir. Ficamos assim, congelados, um impasse mexicano no meio do cerrado brasileiro. Ninguém queria ser o primeiro a atirar, porque sabia que não ia ser o único a morrer. Foi quando ouvi a porta atrás de mim se abrir. "Para!" gritou Ana. "Ana, volta para dentro!" "Não!" Ela saiu, cambaleando, segurando na parede para não cair. Mas veio, e nos braços, embrulhada no lençol, estava Esperança. Todos ficaram em silêncio. Até os capangas pararam de se mover, porque havia algo naquela cena que até os homens mais duros não conseguiam ignorar. Uma mãe, um bebê recém-nascido, vida na forma mais pura e frágil. Ana se posicionou ao meu lado. Olhou diretamente para o homem da caminhonete. "Você quer me levar?" perguntou a voz fraca, mas firme. "Quer levar sua filha também?" O homem não respondeu. "Responde!" gritou ela. "Essa é sua filha. Olha para ela. Olha para o que você tentou matar." "Essa criança não é minha", disse ele finalmente, a voz fria. "Não sei de quem é, mas não é minha. Mentiroso, covarde, assassino." Ana começou a chorar, mas não de fraqueza, de raiva, de indignação, de dor. "Eu amei você, confiei em você, e você me amarrou naquela lama para morrer. Eu e sua filha. Você é louca, inventou tudo isso. Então explica as marcas." Ela ergueu os pulsos, mostrando as cicatrizes roxas. "Explica como sobrevivi. Explica por que esse homem me encontrou afundando." O delegado olhou para as marcas, olhou para Ana, olhou para o bebê, e algo mudou na expressão dele. Dúvida, desconforto. "Senhor Rodrigo", disse ele devagar, "o senhor me disse que era só buscar uma funcionária que tinha fugido." "É só isso", respondeu o homem rapidamente. "Ela está mentindo, inventando história para não voltar. Com todo respeito, essas marcas não parecem mentira. São de outra coisa. Ela está inventando que fui eu." Ana riu. Uma risada amarga, sem humor. "Tem um bilhete." Ele deixou um bilhete na varanda, ameaçando a gente. "E tem pegadas nas janelas, onde ele ficou me observando. E tem testemunha." Ela olhou para mim. "João viu tudo, desde o começo." O delegado me olhou, assenti. "É verdade. Encontrei ela no brejo, amarrada, afundando. E ele esteve aqui, 2 vezes, ameaçando, intimidando, tentando levar ela à força." "Isso é absurdo!" explodiu o homem. "Vocês vão acreditar em um velho maluco e uma vagabunda ao invés de mim?" Foi a palavra errada. Vagabunda. Dita com tanto ódio, tanto nojo, que até os capangas recuaram um pouco. O delegado guardou a arma devagar. "Acho que vou precisar investigar isso melhor", disse ele. "Investigar o quê? Eu pago seu salário." "Na verdade, o Estado que paga. E eu tenho que seguir a lei, mesmo quando não quero." Ele olhou para Ana de novo, para o bebê, e suspirou. "A senhorita quer ir com ele?" "Nunca." "Então não vai. E senhor Rodrigo, sugiro que o senhor vá embora, antes que eu resolva prender o senhor por ameaça, invasão e tentativa de homicídio." "Você não pode." "Posso e vou, a menos que suma daqui nos próximos 30 segundos. O homem ficou ali, o rosto vermelho de raiva, as mãos tremendo. Mas ele não era idiota. Sabia que tinha perdido, pelo menos por hoje. "Isso não acabou", disse ele, apontando para Ana. "Você vai pagar por me difamar, por espalhar mentiras. Vou processar, vou destruir você." "Pode tentar", respondeu Ana, "mas vai ter que passar por nós dois." Ela segurou minha mão, apertou, e naquele momento
ali parados na varanda, com um bebê chorando nos braços dela e uma arma na minha mão, éramos família. Não por sangue, não por lei, mas por escolha. E isso era mais forte que tudo. O homem entrou na caminhonete com tanta raiva que bateu a porta com força suficiente para fazer o vidro tremer. O motor rugiu, as rodas giraram levantando poeira vermelha e ele partiu em alta velocidade pela estrada de terra. Os capangas o seguiram, alguns mancando, outros olhando para trás com expressões que misturavam vergonha e alívio. Em poucos minutos, o som dos motores se dissolveu na distância, engolido pelo silêncio do cerrado. O delegado ficou, parado ali no terreiro, as mãos nos quadris, olhando para nós com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era raiva, não era pena. Era algo entre cansaço e resignação, como se ele soubesse que tinha feito a coisa certa, mas ia pagar caro por isso. "Posso falar com a senhorita?" perguntou ele, tirando o cap e limpando o suor da testa. "Só para registrar o depoimento, para ter tudo oficial." Ana olhou para mim. Eu assenti. O delegado subiu os degraus da varanda devagar, mantendo as mãos onde eu pudesse ver, mostrando que não era ameaça. Quando chegou perto, parou e olhou para o bebê nos braços de Ana. "Acabou de nascer?" perguntou a voz mais suave agora. "Hoje de manhã", respondeu Ana. "Há poucas horas." "E o senhor fez o parto?" Ele me olhou, sobrancelhas levantadas. "Não tinha mais ninguém." "Jesus." Ele balançou a cabeça. "A senhorita teve sorte de sobreviver. Parto em casa, sem ajuda profissional. Depois de tudo que passou, é milagre os dois estarem vivos." "Não foi sorte", disse Ana, olhando para mim. "Foi João. Ele me salvou. 2 vezes, 3. Tantas vezes que perdi a conta." O delegado puxou um caderninho surrado do bolso e uma caneta mastigada. "Então me conta tudo, desde o começo, e não deixa nada de fora." Ana contou. Cada detalhe, cada momento. Desde quando conheceu Rodrigo na fazenda onde trabalhava, passando pelos falsos juramentos de amor, pela descoberta da gravidez, pela mudança radical de comportamento dele, até aquele dia horrível em que foi levada ao brejo e amarrada para morrer. Contou sobre as horas afundando, sobre o sol queimando sua pele, sobre o terror de sentir a areia puxando ela para baixo centímetro por centímetro. Contou sobre como eu a encontrei, sobre como me tornei seu protetor, sobre as ameaças, as invasões, os bilhetes, tudo. O delegado escrevia, devagar, parando às vezes para fazer perguntas. Onde exatamente foi deixada? Que horas aproximadamente? Havia alguém mais com Rodrigo? Ela podia descrever o carro, as cordas usadas, as marcas que ainda tinha nos pulsos. Levou mais de 1 hora. Ana estava cada vez mais pálida, mais fraca. Esperança tinha parado de chorar e dormia nos braços da mãe, alheia a tudo, apenas existindo, respirando, viva contra todas as probabilidades. "Certo", disse o delegado finalmente fechando o caderninho. "Isso já é suficiente para abrir uma investigação formal. Tentativa de homicídio, ameaça, invasão de propriedade, possivelmente mais coisas que vão aparecer quando eu cavar mais fundo." "E ele?" perguntei. "Vai ser preso?" O delegado fez uma careta. "Deveria, mas não vai ser tão simples assim. Ele tem dinheiro, família influente, advogados caros. Vai negar tudo. Vai dizer que a senhorita inventou a história. Vai tentar subornar testemunhas, falsificar evidências, arrastar isso na justiça por anos. Então não adianta nada?" Ana parecia prestes a desabar. "Eu não disse isso. Disse que não vai ser fácil. Mas vocês têm algo a favor. Primeiro, as marcas no seu corpo. Isso é evidência física. Segundo, a cronologia dos fatos. O senhor encontrou ela no mesmo dia que sumiu, o que corresponde com a história dela. Terceiro, ele apareceu aqui, múltiplas vezes, com ameaças. Isso mostra consciência de culpa. E quarto, ele olhou para mim, o senhor João,
Um homem respeitado na região, sem antecedentes, trabalhador honesto. Sua palavra vale muito mais que a dele, por mais dinheiro que tenha. Então você acredita nela? Perguntei. O delegado suspirou. Colocou o cap de volta na cabeça. Eu já vi muita coisa nesses 30 anos de polícia. Já vi gente mentir para encobrir crime. Já vi gente inventar história para se vingar. Mas também já vi muita mulher sofrer nas mãos de homem que se acha dono dela. E quando olho para essa moça, para as marcas no pulso dela, para o bebê nos braços, para a coragem de contar tudo, mesmo sabendo que ninguém ia acreditar, sim, eu acredito. E vou fazer o possível para garantir que justiça seja feita. Ana começou a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de esperança, de sentir pela primeira vez em muito tempo que talvez o mundo não fosse só crueldade e abandono. Obrigada, sussurrou ela. Muito obrigada. Não precisa agradecer. É meu trabalho, ou pelo menos deveria ser. Ele coçou a barba. Só vou avisar, não vai ser rápido. Investigação leva tempo, juntam provas, ouvem testemunhas. Depois vai para a promotoria, que decide se denuncia ou não. Pode levar meses, até anos. A gente espera, disse. Esperamos a vida toda se for preciso. Ele me olhou. Depois olhou para Ana. Depois para o bebê. E sorriu. Foi um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Vocês formam uma família e tanto, sabiam? Não pelo jeito tradicional, mas pelo jeito certo, pelo jeito que importa. Depois disso ele foi embora, prometendo voltar em alguns dias para mais perguntas, para mais documentação, para mais burocracia. Mas pela primeira vez desde que tudo começou, senti que não estávamos sozinhos. Tinha alguém do nosso lado, alguém com poder para fazer diferença. Quando o carro do delegado sumiu na curva da estrada, virei para Ana. Ela ainda estava de pé, mas mal se aguentava. O rosto estava cinza, os olhos vidrados de exaustão. Vem, disse, segurando seu braço. Precisa deitar, descansar, recuperar as forças. Esperança precisa comer, murmurou ela. Ainda não consegui amamentar direito, então vamos fazer isso agora, devagar, com calma, sem pressa. Ajudei-a a voltar para o quarto. Deitei-a na cama com cuidado, arrumei os travesseiros para que ficasse confortável. A bebê começou a chorar de novo, aquele choro agudo de recém-nascido que parece alarme de incêndio. Ana a colocou no peito, tentando fazer a pequena pegar. Levou alguns minutos, algumas tentativas frustradas, mas finalmente Esperança encontrou o bico e começou a mamar. O silêncio que se seguiu foi sagrado. Era a paz de duas vidas conectadas da forma mais primordial possível. Mãe e filha. Alimento e amor. Sobrevivência e propósito. Saí do quarto para dar privacidade. Fui até a cozinha e preparei caldo de galinha. Matei uma das aves do terreiro, a mais velha, que já não botava ovos. Limpei, cozinhei com alho, cebola, sal e alguns pedaços de mandioca. O cheiro encheu a casa, expulsando o cheiro de sangue e suor e medo que tinha impregnado tudo. Enquanto a sopa cozinhava, comecei a arrumar a bagunça. Os móveis revirados na invasão. A porta arrombada, as janelas quebradas. Trabalhei em silêncio, cada martelada um ato de reconstrução. Não apenas da casa, de tudo, de nós. O sol começou a descer. A luz dourada da tarde entrava pelas janelas, pintando tudo com tons quentes. Ouvi passos atrás de mim. Era Ana, descalça, ainda fraca, mas de pé. Esperança dormia em seus braços, embrulhada no lençol como um presente precioso. Devia estar descansando, reclamei. Já descansei. E ela dormiu. Ana olhou ao redor, vendo a casa arrumada, a sopa no fogão, as janelas remendadas. Você fez tudo isso sozinho? Alguém tinha que fazer. João. Ela se aproximou, os olhos marejados de novo. Eu nunca vou conseguir te agradecer suficiente, nunca.
por tudo que fez, por tudo que é. Já falei que não precisa agradecer, mas eu quero, porque você me deu algo que eu nunca tive. Nem da minha mãe, que morreu cedo, nem do meu pai, que só sabia bater, nem dele, que fingiu amar, mas só queria usar. Você me deu família. A palavra ficou suspensa no ar entre nós. Família. Eu não tinha mais isso há 7 anos. Desde que Maria morreu, a palavra tinha perdido o significado. Virou apenas lembrança dolorosa de algo que foi e nunca mais seria. Mas olhando para Ana, para aquela moça que tinha sobrevivido ao impossível, e para a esperança, aquela criança que tinha nascido no meio do caos, senti algo se mover no peito, algo que eu achava que tinha morrido com Maria. Não era o mesmo amor, era diferente, mas era amor mesmo assim, amor de escolha, amor de compromisso, amor de estar presente quando ninguém mais está. Você também me deu algo, disse minha voz saindo rouca. Me deu razão para acordar, para lutar, para viver. Fazia tempo que eu só estava existindo, passando os dias, esperando morrer. Mas vocês duas, me fizeram querer viver de novo. Ana deu um passo à frente e, segurando esperança com um braço, me abraçou com o outro. Foi um abraço demorado, profundo, daqueles que dizem mais que 1000 palavras. Quando nos separamos, ela sorria através das lágrimas. Então, somos família, disse ela, não pelo sangue, mas pela escolha, pela luta, pela sobrevivência. E isso é mais forte que qualquer laço de sangue. É sim, concordei, é muito mais forte. Naquela noite jantamos juntos, caldo de galinha quente, pão fresco que eu tinha feito pela manhã. Parecia uma eternidade atrás. Café forte e doce. Ana comeu devagar, cada colherada um esforço, mas precisava recuperar forças. Esperança dormia no berço improvisado que fiz, com uma gaveta forrada de lençóis. Não era perfeito, mas era seguro. E, por enquanto, era o suficiente. Depois do jantar, sentamos na varanda. A noite estava limpa, o céu repleto de estrelas. A lua crescente iluminava fracamente o terreiro. O ar estava fresco, trazendo cheiro de terra e mato. As cigarras cantavam sua sinfonia noturna. Tudo estava como sempre foi, mas ao mesmo tempo, tudo era diferente. O que vai acontecer agora? Perguntou Ana, embalando levemente a gaveta onde Esperança dormia. Não sei, depende da investigação, do que o delegado conseguir provar, de como Rodrigo vai se defender. Ele não vai desistir, vai? Não. Homem como ele nunca desiste, mas também não vai poder fazer o que fez antes. Agora tem testemunha, tem registro oficial, tem autoridade envolvida. Ele vai ter que ser mais cuidadoso. E se ele tentar algo de novo, mandar gente, fazer outra emboscada? Se fizer, eu tô pronto. E desta vez, não vou hesitar. Ana me olhou com uma expressão que era parte preocupação, parte admiração. Você mataria por nós? A pergunta me pegou desprevenido. Fiquei em silêncio por um momento, pensando. Depois, olhando diretamente nos olhos dela, respondi: sim, mataria. Sem pensar 2 vezes. Porque vocês são minha família agora. E homem protege sua família. Custe o que custar. Não quero que você vá preso por minha causa. Não vou. Porque ele não vai tentar de novo. Não depois de hoje. Não depois de ver que tem gente disposta a lutar. Covarde só ataca quando tem certeza que vai ganhar. E agora, ele sabe que não tem mais essa certeza. Esperança chorou, um choro baixinho, de fome. Ana a pegou no colo e começou a amamentar de novo. Fiquei observando, fascinado pelo milagre de ver vida sendo sustentada da forma mais básica e essencial. Era lindo, era puro. Era exatamente o oposto de toda a violência e ódio que tínhamos enfrentado. Quer segurá-la? Ofereceu Ana quando a bebê terminou de mamar. Eu? Não sei. Nunca segurei um recém-nascido antes. Então tá na hora de aprender. Vem.
Não vai deixar cair. Prometo. Com mãos trêmulas, estendi os braços. Ana colocou esperança neles. Era tão leve, tão pequena, cabia inteira entre meu cotovelo e minha mão. Os olhos estavam fechados, a boquinha se mexia fazendo movimentos de sucção mesmo dormindo. As mãozinhas minúsculas estavam fechadas em punhos. Um dos dedos do pé aparecia por fora do lençol, do tamanho de uma semente. Algo se partiu dentro de mim. Algo que estava quebrado há muito tempo e que, de repente, começou a se curar. Eram lágrimas, escorrendo silenciosamente pelo meu rosto. Lágrimas de alegria, de alívio, de amor, de gratidão por estar vivo naquele momento, por ter encontrado Ana no brejo, por ter escolhido lutar ao invés de fugir. Ela gostou de você, disse Ana suavemente. Vê como tá calminha? Acho que tô segurando errado. Tá segurando perfeitamente. Tá segurando como um pai seguraria. Pai. A palavra me acertou de novo. Eu não era pai biológico dela. Nunca seria. Mas naquele momento, segurando aquela vida frágil e preciosa, senti que era pai, do jeito que importava, do jeito que escolhia ser. Ela vai ter uma vida boa, disse, mais para mim mesmo que para Ana. Vou garantir isso. Vou trabalhar mais. Vou fazer a fazenda prosperar. Vou dar educação, comida, roupa, tudo o que ela precisar. Vou ensinar a ler, a escrever, a ser forte. Vou proteger dos perigos do mundo. E quando crescer, quando for mulher, ela vai saber que foi amada, sempre, incondicionalmente. Eu sei que vai. Ana colocou a mão no meu ombro, porque você já começou. Desde o dia que me tirou daquele brejo, você já estava sendo pai, já estava amando, já estava protegendo. Fiquei ali, segurando a esperança, sentindo o peso mínimo de seu corpo, ouvindo a respiração suave, sentindo o calor de sua pele. E pela primeira vez em 7 anos, desde que enterrei Maria, senti que tinha um futuro. Não só existência. Não só dias se arrastando até a morte, mas futuro de verdade, cheio de possibilidades, cheio de propósito, cheio de amor. Os dias que se seguiram foram de adaptação. Ana se recuperava devagar. Esperança mamava, chorava, dormia, acordava, chorava de novo. Era um ciclo constante que não respeitava relógio. Acordávamos de madrugada, dormíamos de tarde, vivíamos num tempo próprio ditado pelas necessidades de um bebê. Eu trabalhava quando podia. Consertava cercas, cuidava do gado, plantava a horta que tinha abandonado. Mas sempre voltava correndo quando ouvia choro. Sempre checava se estavam bem, sempre trazia algo. Uma flor do campo para Ana, uma fruta fresca, um brinquedo improvisado feito de madeira para quando esperança crescesse. O delegado voltou 2 vezes. Trouxe mais perguntas. Tirou fotos das marcas de Ana, que ainda estavam visíveis. Fotografou o brejo onde ela quase morreu. Coletou as cordas que eu tinha guardado como evidência. Disse que o caso estava progredindo, que Rodrigo tinha contratado 3 advogados, que estava negando tudo, que ia ser luta longa. Mas não nos importávamos, porque tínhamos algo mais importante que vingança. Tínhamos paz, tínhamos uns aos outros, tínhamos esperança. Uma tarde, 3 semanas depois do nascimento, Ana estava na rede da varanda, Esperança dormindo em seu peito. Eu estava trabalhando na cerca nova que estava construindo. O sol estava morno, as cigarras cantavam, o vento soprava suave, trazendo cheiro de capim. João, ela chamou. Larguei o martelo e fui até ela. O que foi? Vem ver. Ela abriu os olhos. E eu acho que me reconheceu. Acho que sorriu. Olhei para a Esperança. Os olhos estavam abertos. Eram verdes, iguais aos da mãe. E quando me viu, a boquinha se curvou levemente para cima. Pode ter sido gases, mas eu escolhi acreditar que era um sorriso. É sim, disse, tocando levemente a bochecha rosada. Ela sorriu. Porque é feliz, porque sabe que é amada. Sabe o que eu pensei? Disse Ana. Pensei que se alguém me contasse, 6 meses atrás, que eu ia estar aqui,
nesta varanda, com minha filha nos braços, protegida por um homem bom, viva e feliz, eu nunca teria acreditado. Teria achado impossível. E o que acha agora? Agora acho que milagres existem, que bondade existe, que mesmo quando tudo parece perdido, quando você está afundando na lama esperando morrer, ainda pode haver salvação, ainda pode haver recomeço. Sentei ao lado dela, segurei sua mão, olhei para a esperança, para aquela criança que tinha nascido no meio da guerra, mas que nunca saberia, quando crescesse, o quanto tinha sido desejada, o quanto tinha sido lutada, o quanto tinha mudado tudo. E naquele momento, ali naquela varanda velha, naquela fazenda esquecida pelo mundo, 3 almas quebradas se juntaram para formar algo inteiro, algo belo, algo que valia cada gota de suor, cada momento de medo, cada escolha impossível. O silêncio não era mais solidão, era paz. O horizonte não era mais vazio, era promessa. E o amanhã não era mais algo a temer, era algo a esperar. Porque onde havia morte, nasceu vida. Onde havia desespero, floresceu esperança. E onde havia um homem sozinho esperando morrer, surgiu uma família esperando viver. O cavalo branco pastava tranquilo no pasto, as galinhas ciscavam felizes, o gado mugia satisfeito, e 3 corações batiam em uníssono, sob o céu imenso do cerrado, sob as estrelas eternas, sob a bênção silenciosa de um Deus que, talvez, sempre esteve ali, apenas esperando o momento certo, para transformar lama em jardim, trevas em luz, morte em vida e solidão em amor.